Pastor Antônio Ulisses Azeredo. Pastor presidente da Igreja Batista Nacional Central de Rio Verde, Goiás. A igreja mais relevante do Sudoeste goiano. Presidente da Associação Missionária do Sudoeste, CBN Goiás. Referência em desenvolvimento de projetos evangelísticos, Mateus 28 e PGBs. Diretor do Seminário Teológico Batista Nacional. Um verdadeiro mestre e formador de líderes. Recebam com muita alegria e honra, Pastor Antônio Ulisses Azeredo. Amém, irmãos, graça e paz. Eu vou falar um pouquinho de John Wesley. Quem é que já leu sobre John Wesley? Levanta a mão. Ok. John Wesley nasceu onde? Em que lugar? Na Coreia, no Iraque, no Sudão ou na Inglaterra? Na Inglaterra. Em que século? Século XVIII, 1703. Como era o nome do pai do John Wesley? O nome do pai dele era Samuel. Como é que era o nome da mãe de John Wesley? Susana. Quantos irmãos Wesley tinha? Começa com 18. Quantos? 18, parabéns. 18 irmãos, acertaram. Muito bem. Qual igreja John Wesley pertencia? Igreja anglicana. Ele pertencia à igreja anglicana. Ok. Quando ele tinha 5 anos de idade, ele tinha 18 irmãos, ele era o 15º. Depois dele tinha mais 4. Ele morava numa casa na Inglaterra e a casa pegou fogo. A casa pegou fogo e ele tinha ficado no 2º andar da casa. Quando os pais conseguiram tirar todos os filhos para fora, você tirar 19 filhos de um incêndio não é brinquedo não. Quando eles tiraram todos os filhos para fora, eles perceberam que um filho tinha ficado lá dentro. E era exatamente John Wesley, ele tinha 5 anos de idade. E eles ficaram loucos, porque as chamas já não permitiam entrar dentro da casa. E aí os vizinhos, vendo o desespero da família, fizeram uma torre humana e foram subindo um em cima do outro, alcançaram o 2º andar, entraram dentro da casa e tiraram Wesley com 5 anos, tiraram ele com vida, trouxeram para fora. E aí apelidaram o menino Wesley de um tição tirado do fogo. Quem já ouviu essa expressão? Um tição tirado do fogo. Agora eu vou te mostrar na Bíblia onde foi que eles encontraram essa referência, ok? Vai em Zacarias capítulo 3. Zacarias capítulo 3, de 1 a 7. Todos acharam? A palavra do Senhor diz assim: E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: Tirai-lhes estas vestes sujas. E a ele lhe disse: Eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas.
E disse eu: ponha-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e o vestiram de vestes, e o anjo do Senhor estava ali. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos: se andares nos meus caminhos e observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus átrios, e te darei lugar entre os que estão aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa a sua Bíblia aberta, eu quero orar com você. Senhor meu Deus e Pai, é no nome do Senhor Jesus que nesse momento eu oro ao Senhor e agradeço. Pai, que privilégio estar aqui na casa do Senhor, a convite dos teus filhos, para trazer uma mensagem. No começo desta conferência, quero pedir que o Senhor abra os céus, para que os outros pregadores possam ser tremendamente usados. Que nesta noite o céu se abra, que nesta noite a tua bênção estabeleça aqui neste lugar, que a tua mão poderosa esteja sobre cada coração, e todo mal caia por terra, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Então nós vamos falar sobre um tição tirado do fogo. Quando tiraram Wesley da fornalha e ele sai com vida, sem nenhuma sequela, sem nenhuma queimadura, sem nenhuma intoxicação, sem estar com os cabelos chamuscados pelo fogo, Susana Wesley, olhando para o seu filho, ela disse: esse menino é diferente, esse menino tem um chamado de Deus, esse menino será um homem valoroso, Deus tem um propósito na vida dele, e a partir de agora eu vou pessoalmente me dedicar mais a Wesley. E aí Susana, que era esposa do pastor Samuel Wesley, educando seus filhos, dava uma atenção especial para o menino João. E João cresceu, e durante 11 anos a sua mãe o educou pessoalmente. Wesley, aos 17 anos, ele entra para a faculdade em Oxford, se forma em teologia. Aos 24 anos de idade, ele já era pastor na Inglaterra. E ele começa o seu ministério ajudando seu pai na igreja anglicana, e durante muito tempo, um bom tempo, ele esteve ali naquela cidade ajudando o seu pai. Passado alguns anos, houve a necessidade de um missionário na Virgínia, nos Estados Unidos. Wesley e o seu irmão Charles Wesley marcharam, pegaram um navio e foram para os Estados Unidos, a Nova Inglaterra, fazer missões com os índios. Acontece que no trajeto, quando estavam atravessando o Oceano Atlântico, veio uma grande tempestade e o navio começou a afundar. E Wesley ficou tremendamente desesperado. E ele disse: eu vou morrer, meu Deus tem misericórdia de mim, eu não estou pronto para morrer, não estou preparado para morrer. E começa a entrar em pânico. Ao que ele olha, existiam alguns irmãos humildes, e esses irmãos estavam ajoelhados, enquanto a água entrava no navio. Esses irmãos estavam ajoelhados, orando e clamando a Deus para que os levasse para a glória. Wesley, olhando para tudo aquilo, ele falou: está tudo errado, o navio está afundando, eles estão pedindo para Deus levá-los, e eu estou aqui morrendo de medo, num estado de pânico tremendo. Wesley naquele dia percebeu que alguma coisa estava errada com ele. Ele vai para a Geórgia, na Virgínia, nos Estados Unidos,
e começa a evangelizar os índios. Ficou 2 anos ali. Lá ele conheceu uma moça, por quem ele se apaixonou. E então ele pensou, vou me casar com ela. Acontece que essa moça arruma outro namorado, que era um rapaz rico, e ela se casa com esse outro rapaz e despreza o pastor Wesley. João Wesley então descobre que a sua permanência na Virgínia foi um fracasso e retorna para a Inglaterra. Durante o retorno, ele disse: eu vim aos Estados Unidos, eu vim na Geórgia para evangelizar os índios, e quem me evangelizará? Ele chegou à conclusão de que ele era pastor, mas não era convertido. E aí entra uma crise profunda no seu coração, porque ele sabia que tudo que ele fazia era mecânico, tudo que ele fazia era formal, não havia dentro dele o fogo do Espírito, não havia a certeza de salvação, não havia experimentado o poder do Espírito Santo. Acontece que ele conhece uma pessoa chamada George Whitefield, que era um pregador inglês, que pregava ao ar livre, e as multidões vinham para ouvi-lo. E ele ficou muito amigo de George Whitefield, e os dois começaram a andar juntos. Whitefield falava para ele: Wesley, vamos pregar nas praças. Ele disse não. Acontece que uma noite, se não me falha a memória, no dia 24 de maio de 1738, João Wesley é convidado para ir numa reunião, numa casa, situado numa rua chamada Rua Aldersgate. E lá eles se reúnem para orar. Estando ali em oração, estava João Wesley, Charles Wesley, o seu irmão, e George Whitefield, e mais um pastor moraviano. Esse pastor moraviano era pastor daquele povo que estava no navio quando o navio estava afundando. E naquela reunião, às 8h15 da noite, quando falaram sobre o livro de Romanos e fizeram um comentário sobre o estudo que Martinho Lutero havia deixado, quando falaram sobre esse estudo, às 8h15 da noite, João Wesley é tomado pelo poder do Espírito Santo e ele entra num profundo mistério. Naquele momento ele conta que ficou adormecido e o seu coração começou a pegar fogo, o seu coração começou a aquecer e ele começou a sentir um gozo, uma alegria, uma satisfação que até então ele não tinha sentido. E essa reunião durou quase a noite inteira. Naquele dia João Wesley foi batizado pelo poder do Espírito Santo. Ele volta para a igreja anglicana. George Whitefield continua pregando na praça. O seu irmão Charles Wesley continua compondo as músicas. Ele era compositor. Quando ele começa a pregar na igreja, agora cheio do poder do Espírito Santo, ele era muito diferente agora. E os pastores da igreja anglicana começaram a dizer: tem alguma coisa errada com esse moço. Esse moço está pregando diferente. No culto em que João Wesley pregava, enchia. Quando era o outro pastor que ia pregar, a igreja ficava vazia. Começou uma perseguição. Os bispos da igreja anglicana disseram: olha, nós não queremos mais esse moço pregando aqui. Se ele quiser pregar agora, vai pregar do lado de fora. João Wesley então começou a pregar do lado de fora da igreja. E tinha um pastor pregando do lado de dentro e ele pregando do lado de fora. As pessoas chegavam para entrar na igreja, não entravam e ficavam do lado de fora escutando João Wesley pregar. Lá fora tinha 200 pessoas, lá dentro tinha 20, 30 pessoas. Os bispos então disseram: não, nós não queremos esse homem aqui, tire ele do pátio da igreja. Mandaram João Wesley para a rua. João Wesley então começou a pregar na rua, começou a pregar nas praças, e aí as multidões começaram a fluir. Eram 3.000 pessoas, 4.000 pessoas, 5.000 pessoas. A história conta que quando ele pregava, as pessoas caíam no chão convulsionando,
Muitas pessoas eram batizadas com o poder do Espírito Santo. Muitos demônios se manifestavam, curas aconteciam. E aí começa todo o trabalho de John Wesley, um homem que chegou a pregar 40.000 sermões em toda a sua vida. Um homem que chegou a andar 400.000 quilômetros a cavalo. Um homem que chegava a andar 6.000 quilômetros a cavalo por mês. Se tornou um dos maiores pregadores. 10 anos após a morte de John Wesley, já existia 163.000 membros na igreja metodista. John Wesley, quando morreu, deixou quase 300 pregadores. Um homem que quando falava, o chão tremia. Sabe por quê, irmãos? Porque era um homem cheio do poder do Espírito de Deus, do Espírito Santo. E aí nasce a célebre frase. Alguém pergunta para ele e diz assim: Wesley, como é que você faz para reunir tantas pessoas na praça? Ele disse: é simples, eu coloco fogo em mim e o povo vem para me ver queimar. Passados 100 anos da morte de John Wesley, todos os botecos fecharam, todos os prostíbulos fecharam. Passados 100 anos, um homem viajando de fora chegou naquela cidade da Inglaterra, procurando um boteco para beber uma cachaça. E andou por toda a cidade, não encontrou nenhum boteco. Parou alguém na rua e disse: nessa cidade não tem boteco? O moço disse: vejo que o senhor é de fora. É porque há 100 anos atrás passou por aqui um homem chamado John Wesley, e de lá para cá nunca mais abriu boteco nessa cidade. Certa feita, John Wesley vai chegando numa fazenda, montado num cavalo. E quando ele vai chegando montado no cavalo, tem uma criança de 5 anos parada na porta. E a criança sai gritando, volta correndo para dentro de casa: mãe, mãe, corre porque Jesus está chegando. A mãe ficou muito assustada, foi com a criança até a porta. Quando chegou na porta, olhou e falou: meu filho, não é Jesus, é John Wesley. Queridos irmãos, certa feita John Wesley disse assim: dá-me 100 homens que tema somente o pecado, e eu abalarei o mundo. John Wesley dizia assim: olha, não importa a igreja que você é, se você é presbiteriano, se você é batista, se você, não importa qual a sua igreja, o importante é que você confesse Jesus como Salvador. E aí o seu irmão Charles Wesley compõe uma música muito conhecida que diz assim: não importa a igreja que tu és, se atrás do Calvário tu estás, se o teu coração é igual ao meu, dê-me a mão e meu irmão serás. Olha que maravilha, irmãos. Eu não sei se tem alguém aqui de outra igreja, eu não sei se tem alguém aqui nos visitando nesta noite. Não importa a igreja que tu és, se atrás do Calvário tu estás, se o teu coração é igual ao meu, dá-me a mão e meu irmão serás. Louvado seja o nome do Senhor. 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 Queridos irmãos, eu quero falar sobre o texto. Foi uma breve introdução. Nós estamos diante de um texto do profeta Zacarias, também sacerdote. Zacarias, ao mesmo tempo que era profeta, também era sacerdote. Grava isso. Tirando o livro de Isaías, o profeta que mais falou de Jesus é Zacarias. Repita comigo: tirando o livro de Isaías, no Velho Testamento, o profeta que mais falou de Jesus foi Zacarias. Zacarias significa Deus se lembra. E eu quero deixar nesta noite aqui para você,
que Deus nunca esqueceu de você. Seja qual for a tua dor, seja qual for o teu pecado, seja qual for a tua dificuldade, Ele te conhece pelo nome e Ele nunca se esqueceu de você. Zacarias teve uma visão. Ao todo, ele relata 8 visões. Mas ele teve uma visão. Ele estava possivelmente orando e Deus mostra para ele um quadro, uma visão. E nessa visão estava o sumo sacerdote Josué. Estava diante do anjo do Senhor. Essa expressão anjo do Senhor, é importante que você saiba que os teólogos acreditam, quase que unanimemente, que a expressão anjo do Senhor, na verdade, é uma teofania. Anjo do Senhor é o próprio Jesus, antes da sua encarnação. Quem está entendendo, levanta a mão. Anjo do Senhor é uma teofania, e é uma expressão que quer dizer Jesus pré-encarnado. Ele ainda não havia nascido, por isso ele se apresenta como anjo, e é chamado de o anjo do Senhor. Josué estava diante do anjo do Senhor, era uma visão. Zacarias estava tendo uma visão. Josué significa Yahvé é salvação. Se Jeová é a salvação, de cara nós podemos dizer que Josué significa, transliterando, significa Jesus. Qual o significado, num português bem claro, do nome Josué? Jesus. Então vamos lá. E me mostrou o sumo sacerdote, Jesus, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à sua mão direita, para lhe opor. Irmãos, o que é que isso nos ensina? Isso nos ensina muito. Em que ano que esse livro foi escrito? 500 antes de Cristo. O povo tinha voltado do cativeiro babilônico. O templo estava sendo construído. O povo não queria saber de Deus. O povo não queria papo com Deus. Muito parecido com o que está acontecendo agora. Muito parecido com o que estava acontecendo no tempo de John Wesley. As pessoas só queriam beber. As pessoas só queriam curtir. As pessoas queriam distância das coisas de Deus. E Josué era o sumo sacerdote, e possivelmente era o dia da expiação, onde o sacerdote se apresentava para Deus, para apresentar os pecados da nação. E quando Josué, que significa Jesus, estava diante de Deus, Satanás se colocou do lado direito. O que é que nós aprendemos aqui com esta introdução? Primeiro, todos nós, nos dias de hoje, somos sacerdotes. Segundo, todos nós precisamos nos apresentar diante de Deus. Terceiro, devemos levar para Deus a confissão dos nossos pecados, e a confissão dos pecados dos nossos filhos, e a confissão dos pecados dos nossos antepassados, e a confissão dos pecados da nossa igreja. Nós devemos ser um tipo de Cristo. Nós temos que ser um tipo de Jesus. Toda vez que nós nos apresentarmos diante do Pai, toda vez que você for falar com Deus, você está fazendo um papel de Jesus. É isso que o livro nos ensina, o capítulo 3 de Zacarias. Mas lembre-se, toda vez que você for se colocar diante do Senhor, Satanás vai te opor.
Toda vez que você se colocar diante do Senhor, Satanás vai se colocar ao seu lado para tentar impedir a sua comunicação com Deus. E qual é a segurança que eu tenho, pastor? É que o anjo do Senhor, que é o próprio Jesus, vai repreender Satanás. No versículo 2: mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Queridos irmãos, quando o maligno se levantar contra você na oração, para tentar impedir a sua oração, o Senhor da glória vai repreendê-lo e vai dizer: foi eu que o escolhi, foi eu que o tirei do pecado. Um tição tirado do fogo significa alguém que sai do sofrimento, alguém que sai do pecado, alguém que sai da ignorância, alguém que sai por detrás das malhadas, alguém que é separado, alguém que eu vocaciono, alguém que eu chamo. E todos nós somos um tição tirado do fogo, porque nós viemos do sofrimento, nós viemos do pecado, nós viemos da perdição. E toda vez que você for se apresentar diante de Deus, possivelmente você não vai ver o diabo, mas ele estará lá tentando impedir a sua oração. Mas ao mesmo tempo Deus estará repreendendo ele, dizendo: ele é meu escolhido, eu escolhi ele com todos os defeitos que ele tem, com todas as limitações que ele tem. O Senhor está me falando aqui que teve pessoas que tiveram dificuldade para vir aqui hoje à noite, que foi tentado a não vir, que talvez está desanimado, que talvez está entristecido, que talvez está envergonhado com o pecado que tenha cometido. E o Senhor me fala que essa pessoa tem sido acusada por esse pecado, mas Ele diz para você: olha, você é um tição tirado do fogo. E é Deus quem te justifica, é Deus quem te justifica. Ele conhece a tua limitação, Ele conhece a tua fraqueza, Ele conhece a tua dificuldade, mas ainda assim Ele diz para Satanás: cala a boca, porque foi eu que escolhi ele, e foi eu que o separei, e foi eu que o chamei, e foi eu que o vocacionei. Você tem dúvida que Deus ama essa igreja? Você tem dúvida do papel que vocês desenvolvem nessa cidade? Você tem dúvida do evangelho que é pregado nessa igreja? Você tem dúvida da seriedade desse casal de pastores que estão aqui? Você tem dúvida da seriedade desse ministério? O crescimento aqui não é midiático, o crescimento aqui não é explosivo, é no conta-gota de Deus, mas é um crescimento consolidado. Aqui a pessoa entra e sai alimentado, aqui a pessoa entra e sai perdoado, aqui a pessoa entra e sai glorificado no poder do sangue de Jesus. Essa igreja é uma, essa igreja é uma com Deus, essa igreja é a Jerusalém, essa igreja ela é um tição tirado do fogo. 3. Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Irmãos, pastor Rafael está lá em Jataí. O senhor se acha digno de estar naquele lugar? Você está aqui em São Simão, você se acha digno de ocupar essa tribuna? Irmãos, eu não sou digno de estar aqui. Quantas vezes me apresento para pregar com as vestes sujas, sujas do meu pecado? A Bíblia diz que quem diz que não peca, mente. Nós pecamos voluntariamente e involuntariamente. Nós pecamos de forma consentida e de forma deliberada e de forma involuntária. Quantas vezes subimos aqui, irmãos, estamos mais para ouvir do que para falar. Quantas vezes estamos aqui, irmãos, mais fraco do que vocês.
mas o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Subimos aqui com vestes sujas, e quando nós aqui estamos, Deus então troca a nossa veste e nos dá uma veste limpa. É exatamente o que Ele faz na tua vida. Quantas vezes você vem para o culto e você não é digno de sentar nessa cadeira? Quantas vezes você vem para o culto e você não é digno de carregar uma Bíblia? Quantas vezes você vem para um culto, você está doente por dentro, você está feio por fora, você está anêmico, você está desqualificado como cristão, e chega com as vestes manchadas, com as vestes imundas, mas Jesus te recebe de braços abertos, e enquanto a mensagem acontece, Deus vai trocando a tua roupa, Deus vai acendendo o teu espírito, Deus vai renovando a tua fé, Deus vai transformando o teu coração, e Ele vai perdoando o meu pecado e o seu pecado. Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos um tição tirado do fogo, nós somos um tição tirado da vergonha, nós somos um tição tirado do opróbrio, nós somos um tição tirado do medo, da angústia, da depressão, da enfermidade. Quantas pessoas são curadas num culto como esse? Quantas pessoas são aquecidas num culto como esse? Quantas pessoas são renovadas num culto como esse? Queridos irmãos, quantas vezes nós duvidamos da nossa salvação, mas chega num culto como esse, Deus diz: o teu nome está escrito no livro da vida, e você não é salvo pelo teu merecimento, porque merecer nós não merecemos nada, mas você é salvo porque eu te justifico, você é salvo porque eu repreendo Satanás, você é salvo porque eu te dou vestes limpas e novas todo dia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos valorizar a palavra de Deus, nós precisamos valorizar a revelação. Versículo 4: então falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe as vestes sujas. E a ele lhe disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade. É importante entender o que é iniquidade. Iniquidade é pecado não confessado. Queridos irmãos, cuidado com o pecado não confessado. Lembre-se que todos os dias você tem que confessar o seu pecado. O que nos suja, irmãos, não é o pecado confessado. O que nos suja é o pecado encoberto. O que nos suja é o nosso silêncio. O que nos suja, irmãos, é a nossa falta de transparência com Deus. Quando você confessa um pecado, você sente vergonha. Quando você confessa um pecado, você fica humilhado. Quando você confessa o pecado, goteja o sangue carmesim sobre a sua vida. Toda vez que você vai para a oração e você confessa o seu pecado, lá está Jesus na tua frente e lá está Satanás à tua direita. Antes que Satanás o acuse, Jesus o repreende e diz: eu o escolhi, eu o separei, eu o amei e eu o perdoei. Quando o Senhor confirmou essa palavra, eu fiquei pensando: por que Deus me daria uma palavra como essa num culto que fala de avivamento, num culto que fala de renovo do Espírito? Sabe que o Senhor falou ao meu coração? A minha igreja precisa estar lavada, a minha igreja precisa estar limpa, para que eu possa derramar da minha unção sobre a vida delas. O dia de hoje Deus separou para lavar você, para tirar a sua culpa. O dia de hoje Deus tirou para calar a boca do inimigo.
O dia de hoje Deus tirou para chamar você, para que você suba mais um nível. O dia de hoje Deus tirou para dizer: eu te conheço, mas eu te amei e eu te perdoei. Hoje é dia de conserto com Deus. Hoje é dia de renovo de fé. Hoje é dia de encontro com o Salvador. Hoje é o dia de cura interior. Hoje é o dia de transformação. O Senhor me fala aqui agora de uma pessoa aqui que tem fobia, de uma pessoa que tem medo, mas é um medo fora do normal. O Senhor escolheu o dia de hoje para arrancar de você essa fobia, esse medo. O Senhor está passando bálsamo de Gileade sobre a sua vida, para que o medo se afaste do teu caminho. E Ele manda dizer para você: não temas, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te conheço, te ajudo, te sustento e te fortaleço com a minha destra fiel. Tenha fé, creia, Deus é contigo. Eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. Quem quer roupa nova com Jesus, levante a mão. Roupa nova é bom ou é ruim? É bom demais, gente. Quando você vai na loja e encontra aquela roupa que você queria, e você fica contando os dias e as horas para usar roupa nova. E muitas pessoas falam assim: ó, essa é roupa de ver Deus, é roupa só para ir na igreja, só para usar no domingo. Pois se você está comprando roupa nova para ir na igreja, pode parar, porque no que você entra aqui, Deus já troca a sua roupa. No que você entra aqui, Deus já te dá uma roupa branca, limpa, reluzente. Versículo 5: e disse eu: ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e vestiram de vestes, e o anjo do Senhor estava ali. Versículo 6: e o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, se andares nos meus caminhos, ande no caminho do Senhor, não ande no seu caminho, não ande no caminho do seu amigo, não ande por atalhos, é para andar no caminho do Senhor. Andar no caminho do Senhor é viver de acordo com a palavra. O que é que nós estamos vendo aí? Pessoas que buscam atalhos, caminhos alternativos, e se perdem e nunca mais se acham, nunca mais se encontram. Se andares nos meus caminhos, Josué, preste atenção, Yahvé é a salvação. Josué, se você andar nos meus caminhos, Igreja Batista Nacional Filadélfia, se vocês andarem nos meus caminhos, observares as minhas ordenanças, observa a palavra de Deus. Olha o que a palavra de Deus nos orienta. Se você, Igreja Batista Nacional Filadélfia, andar no caminho do Senhor e guardar as suas ordenanças, também tu julgarás a minha casa e também guardarás os meus átrios, e te darei lugar entre os que estão aqui. O lugar que Jesus estava era santo. Deus havia trazido Josué para um lugar santo. O lugar onde você está é santo. Deus te trouxe para essa igreja que é santa. Agora, se você andar nos caminhos de Jesus, se você guardar a palavra de Jesus, Deus vai te dar a autoridade para julgar esta cidade. Se você andar nos caminhos do Senhor,
Ele vai te dar autoridade para pisar cobras e escorpiões. Se você andar nos caminhos do Senhor, o que você ligar na terra, está ligado no céu. Se você andar no caminho do Senhor, você vai poder dizer a esta pedra, a esta montanha, passa-te daqui para acolá, e assim se fará. Porque Deus vai acrescentar dias na tua vida. Deus vai acrescentar prosperidade na tua vida. Deus vai acrescentar saúde na tua vida. Deus vai acrescentar paz na tua vida, longevidade e segurança. Deus é contigo, Deus te guarda, Deus te ilumina, Deus te protege, e que a boa mão do Senhor esteja sobre a tua casa, sobre a tua família. Quero chamá-los a partir de hoje de crentes do coração aquecido. Quero chamá-los a partir de hoje de tição tirado do fogo. Quero chamá-los a partir de hoje de cristãos de vestes novas. Quero chamá-los a partir de hoje de Jesus. Cada um de vocês é um Jesus. Quero chamá-los a partir de hoje de aqueles que vão julgar esta cidade. Irmão, se a igreja é séria, Deus usa essa igreja como contrapeso contra a cidade. Por isso, queridos, sejam a menina dos olhos de Deus. Como? Andando nos caminhos. Como? Guardando a palavra. Como? Lembrando que você precisa confessar o seu pecado. Não vá para uma oração sem confissão de pecado. Não se detenha na presença do Senhor sem primeiro confessar o teu pecado, para que a tua veste seja transformada, alvejada, embranquecida. O Senhor precisa de homens e mulheres que temam somente o pecado. Disse Wesley: dá-me 100 homens que temam somente o pecado, e eu transformarei o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe você. Deus te guarde, Deus te conceda vitória e proteção, te livre do mal, o Senhor te desvie de todo o mal. Acredite nessa obra, ajude esse casal de pastores. Uma andorinha não faz verão. É preciso que nós sejamos um, para que Cristo em nós possa ser tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço pela oportunidade e deixo aqui a preparação para que o derramar de Deus se faça nas próximas pregações. Deus te guarde, Deus te abençoe e Deus te proteja, em nome de Jesus. Amém.